Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, o cerco vai se fechar de vez contra Ernesto, que passará a experimentar na própria pele o preço de viver à base de trapaças, alianças sujas e promessas vazias. Depois do fracasso retumbante do plano de sequestrar Samir, que terminou de forma grotesca com o rapto equivocado de Simba, o erro custará caro e a cobrança virá rápida, violenta e sem piedade. Humilhado, acuado e cada vez mais paranoico, Ernesto tentará manter as aparências. Ele surgirá no bar Vasconcelos como se nada estivesse fora do lugar, jogando sinuca, bebendo devagar e fingindo tranquilidade. Mas o clima será de pura tensão. Cada rangido da porta, cada sombra projetada na parede, fará o comparsa de Sandra estremecer por dentro. Ernesto saberá que está sendo caçado, e não pela polícia. O que ele não imagina é que Cara de Gato e Pé de Cabra já terão decidido resolver tudo naquela noite. Os dois criminosos aparecerão juntos, silenciosos, com olhares frios e passos calculados. O bar, que até então estará cheio de risadas e conversas soltas, ficará subitamente pesado. O ar parecerá mais denso. A música mais distante. Ernesto sentirá o estômago revirar ao reconhecer os homens que se aproximam da mesa de sinuca. Sem rodeios, Cara de Gato irá direto ao ponto. Ele lembrará o acordo, o dinheiro prometido, os riscos assumidos. Pé de Cabra completará, deixando claro que o erro do sequestro não só manchou o nome do grupo, como também colocou todos na mira errada. Para eles não houve acidente, houve traição, incompetência ou pior, má fé. Ernesto tentará se explicar, gaguejará, jurará que tudo saiu do controle, mas cada palavra só aumentará a fúria dos dois. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorival estará no mesmo bar, ocupado com uma conversa aparentemente banal sobre negócios e a carreira de Doris River, também conhecida como Dita. Atento, experiente, ele perceberá rápido demais que algo está errado. Ainda assim, decidirá não se envolver. Lorival se levantará, pagará a conta e deixará o local, convencido de que Ernesto merece lidar sozinho com as consequências de suas próprias mentiras. Do lado de fora, porém, Lorival não conseguirá seguir em frente. A consciência pesará. As lembranças do passado, das dívidas morais e das histórias mal resolvidas falarão mais alto. Ele caminhará alguns metros, parará, respirará fundo e tomará uma decisão que mudará o rumo da noite. Lorival retornará ao bar e chegará no pior momento possível. Dentro do Vasconcelos, a situação já terá saído do controle. Cara de Gato e Pé de Cabra partirão para a agressão física. Ernesto será encurralado, derrubado no chão, receberá chutes e socos enquanto tenta proteger o rosto. Garrafas cairão, mesas serão empurradas, clientes gritarão. O ataque será bárbaro, sem qualquer intenção de apenas assustar. A ordem será clara, dar uma lição inesquecível. É nesse instante que Lorival surgirá como um verdadeiro divisor de águas. Com voz firme e postura imponente, ele intervirá sem medo. Lorival se colocará entre Ernesto e os criminosos, exigindo que parem imediatamente. A presença dele, respeitada e temida, causará um efeito imediato. Cara de Gato hesitará. Pé de Cabra recuará um passo. O risco de chamar atenção demais e acabar atrás das grades falará mais alto. A fuga dos bandidos será rápida e silenciosa. Em poucos segundos eles desaparecerão pelas ruas escuras, deixando para trás um bar destruído, um Ernesto machucado e uma tensão que ainda demorará a se dissipar. O vilão escapará do pior por um triz, mas estará longe de se sentir vitorioso. Lorival não oferecerá conforto nem palavras de apoio. Pelo contrário, assim que o perigo passar, ele confrontará Ernesto de forma dura, direta e sem filtros. Lorival jogará na cara do vilão todas as mentiras envolvendo Dita, as manipulações, os jogos duplos e a forma como Ernesto tem usado as pessoas ao seu redor como peças descartáveis. O clima entre os dois ficará ainda mais explosivo. Em um momento de pura tensão, Lorival empurrará Ernesto,
deixando claro que o salvamento não significa perdão, muito menos aliança. Abalado com o orgulho ferido e o corpo dolorido, Ernesto perceberá que está mais sozinho do que nunca. Sem aliados, sem proteção e cada vez mais cercado por inimigos, ele colocará o rabo entre as pernas e deixará o bar às pressas, sob olhares desconfiados e comentários sussurrados. Ficará claro que o erro do sequestro foi apenas o começo de uma sequência de quedas. Ernesto sobreviverá ao ataque, mas sua trajetória entrará em rota de colisão com consequências ainda mais graves, perigosas e imprevisíveis, deixando a pergunta no ar: até quando ele conseguirá escapar vivo? A fuga apressada de Ernesto pelas ruas escuras da cidade não marcará um alívio, mas o início de uma espiral ainda mais perigosa. Ferido, humilhado e em pânico, ele perceberá que perdeu o controle da própria rede de mentiras. O submundo que antes o protegia por conveniência, agora o enxerga como um elo fraco. Alguém que fala demais, promete demais e entrega de menos. Escondido em um quarto barato, Ernesto passará a noite em claro, revivendo cada golpe sofrido no bar Vasconcelos. O medo deixará de ser abstrato e ganhará forma. Ele saberá que cara de gato e pé de cabra não aceitarão a intervenção de Lourival como ponto final. Para eles, a dívida continua aberta e a cobrança será dobrada. Ernesto entenderá tarde demais que cruzou uma linha sem volta. Ao mesmo tempo, Lourival não conseguirá ignorar o que aconteceu. A cena da agressão e o desespero estampado no rosto de Ernesto mexerão com algo que ele prefere manter enterrado. Mesmo sem confiar no vilão, Lourival passará a monitorar seus passos à distância, não por amizade, mas por estratégia. Ele saberá que Ernesto, acuado, pode cometer erros fatais e arrastar outras pessoas para o abismo. Sandra, por sua vez, sentirá o impacto do caos. Ao descobrir que Ernesto quase foi morto pelos próprios comparsas, ela entrará em estado de alerta. A vilã perceberá que o fracasso do sequestro não só expôs o esquema, como também colocou todos sob risco. A partir daí, Sandra começará a se mover nas sombras, avaliando se ainda vale a pena manter Ernesto por perto ou se chegou a hora de descartá-lo como um problema inconveniente. Enquanto isso, rumores do ataque se espalharão rapidamente. No bar, comentários atravessados, olhares desconfiados e versões distorcidas da história alimentarão a sensação de que algo muito errado está prestes a explodir. A polícia começará a farejar confusão e o cerco, ainda silencioso, começará a se formar. Isolado, pressionado e sem saída clara, Ernesto tomará decisões cada vez mais desesperadas. Ele cogitará fugir, mudar de identidade, desaparecer. Mas cada plano parecerá frágil demais. O passado cobrará seu preço e os erros acumulados pesarão como nunca. Assim, nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, ficará evidente que o ataque no bar foi apenas um aviso brutal. Ernesto escapou com vida, mas perdeu algo ainda mais valioso: qualquer ilusão de controle. E cercado por inimigos visíveis e invisíveis, ele seguirá caminhando sobre uma corda bamba, onde um único passo em falso poderá ser definitivo. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, a trama vai virar do avesso e colocar Celso e Sandra em rota de colisão direta. O que começa como mais uma jogada venenosa da vilã, termina com uma virada moral inesperada e dolorosa, para quem sempre acreditou que mandava em tudo. Sandra decide apostar alto e arma um plano sórdido para destruir Túlio de vez, usando a arma que mais domina, a manipulação de aparências. Determinada a separar Túlio de Estela, Sandra forja um flagrante de beijo entre ela e o médico. A cena é cuidadosamente encenada, cronometrada e registrada. A foto, fria e calculada, vai parar no jornal do dia seguinte. O impacto é imediato. Estela se depara com a imagem logo cedo, sente o chão desaparecer sob seus pés e entra em choque. A confiança construída com tanto custo desmorona em silêncio diante de uma mentira estampada em tinta e papel. Mas Sandra não se contenta em destruir apenas a vida amorosa do rival. A maldade escala. Com a ajuda de Ernesto, ela formaliza uma queixa grave contra Túlio no hospital, colocando em xeque sua conduta profissional. O médico passa a ser visto com desconfiança.
É afastado de suas funções e vira alvo de comentários atravessados nos corredores. Para Sandra, o plano é perfeito. Afastar Túlio do trabalho, manchar sua reputação e, de quebra, eliminá-lo da vida de Stella. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em um primeiro momento, Celso vê na situação uma oportunidade. Ele se aproveita do caos para intrigar Stella contra Túlio, alimentando dúvidas, cutucando feridas e se colocando como o porto seguro que ela acredita ter perdido. O arrependido tenta valorizar o amor que diz sentir pela enfermeira, apostando que o escândalo fará com que ela se afaste definitivamente do médico. Só que o jogo muda de forma brutal quando a violência bate à porta da própria família. Um atentado inesperado tem como alvo o irmão de Sandra. O clima é de pânico, gritos e correria. No auge do caos, em um gesto raro e quase contraditório com tudo o que sempre foi, Sandra se coloca na frente do disparo para salvar o irmão. O tiro ecoa, o tempo parece congelar, e a tragédia só não se consuma porque a bala atinge em cheio um camafeu antigo que ela usa no pescoço, uma joia herdada de Anastácia. O objeto se parte, absorve o impacto e salva a vida da vilã por um triz. O episódio escancara sentimentos que Celso vinha ignorando. Ele vê o sacrifício da irmã, reconhece o laço de sangue, mas não fecha os olhos para as injustiças cometidas. O choque funciona como um divisor de águas. Pela primeira vez, Celso decide agir não movido por desejo, ciúme ou conveniência, mas por um senso tardio de justiça. Sem rodeios, ele toma uma atitude definitiva. Exige que Sandra retire imediatamente a queixa contra Túlio no hospital. A ordem cai como uma sentença. Sandra tenta argumentar, manipular, inverter papéis, mas percebe que perdeu o controle da situação. A ameaça velada no olhar de Celso deixa claro que não há espaço para negociação. A vilã vê sua tentativa de afastar Túlio de Stella ruir diante dos próprios olhos. É o tipo de derrota que dói mais porque vem de dentro de casa. Encurralada, sem saída e ainda fragilizada pelo atentado, Sandra é obrigada a ceder. A queixa é retirada, os registros são revistos e, pouco a pouco, a verdade começa a emergir nos bastidores do hospital. Com o caminho limpo, Túlio é readmitido. O retorno do médico provoca alívio, comentários e olhares curiosos, mas, acima de tudo, felicidade. Stella recebe a notícia com emoção contida, o sorriso reaprende a existir e a esperança volta a circular entre os dois, mesmo sabendo que as feridas abertas ainda estão longe de cicatrizar. E enquanto Túlio recupera o emprego e Stella tenta reorganizar o coração, Sandra engole a própria derrota em silêncio, jurando para si mesma que essa história ainda está longe de acabar. As consequências da decisão de Celso vão se espalhar como pólvora pelo hospital e pela vida de todos os envolvidos. A readmissão de Túlio não apaga os estragos causados pela armação, e o médico percebe rapidamente que terá de reconquistar a confiança de colegas e superiores, agora atentos a cada passo seu. Mesmo inocentado, o rótulo do escândalo ainda ronda os corredores, criando um clima tenso e silencioso. Stella, por sua vez, vive um turbilhão de sentimentos. A alegria pelo retorno do amado se mistura à dor de ter duvidado dele. A enfermeira tenta se aproximar, mas carrega a culpa no olhar. Túlio, ferido, mas inteiro, deixa claro que a mentira de Sandra quase destruiu tudo o que eles vinham construindo. O reencontro é marcado por emoção contida, abraços interrompidos e palavras que ainda não encontram coragem para sair. Celso observa tudo à distância. A atitude contra a própria irmã não passa despercebida e muda a forma como ele é visto. Pela primeira vez, ele deixa de ser apenas o homem movido por ressentimento e passa a assumir um papel mais firme, disposto a enfrentar as consequências de suas escolhas. Ainda assim, o conflito interno persiste. Salvar Túlio foi o certo, mas significou abrir mão, de vez, da chance de reconquistar Stella. Sandra, humilhada e ferida no orgulho, começa a juntar os cacos em silêncio. A retirada da queixa representa uma derrota pública, algo que ela não está acostumada a engolir.
A vilã passa a agir de maneira mais cautelosa, mas seu olhar denuncia que a sede de vingança continua viva. O atentado e o camafeu quebrado passam a simbolizar para ela uma dívida que ainda pretende cobrar. Enquanto isso, Ernesto percebe que a maré virou e tenta se afastar discretamente do escândalo, temendo que novas revelações venham à tona. O clima entre ele e Sandra fica pesado, cheio de acusações veladas e desconfiança. Velhas alianças começam a ruir e segredos mal enterrados ameaçam ressurgir a qualquer momento. Com Túlio de volta ao hospital e Estela tentando reconstruir a confiança, o triângulo entre eles e Celso ganha novos contornos. Nada volta a ser como antes. As feridas emocionais seguem abertas. Sandra recalcula seus próximos passos e Celso entende que, ao enfrentar a própria irmã, mexeu em forças que podem fugir totalmente do seu controle. Nos momentos finais dessa virada, o clima de falsa calmaria engana quem acha que tudo está resolvido. A readmissão de Túlio passa a ser oficialmente comunicada, mas o médico sente na pele que a absolvição formal não apaga a desconfiança instalada. Um comentário atravessado aqui, um olhar enviesado ali, e ele entende que precisará provar sua inocência todos os dias. Ainda assim, decide seguir em frente, mais forte e mais atento do que nunca. Estela tenta se reaproximar com cuidado, respeitando o tempo dele. A dor causada pela foto falsa e pela denúncia ainda pesa, mas o sentimento fala mais alto. Entre os dois, o amor resiste, embora agora venha acompanhado de cicatrizes. Ela reconhece que foi manipulada e promete não voltar a duvidar tão facilmente, enquanto Túlio deixa claro que a confiança precisará ser reconstruída passo a passo. Celso, por outro lado, paga um preço alto pela decisão que tomou. O rompimento definitivo com Sandra cria um abismo irreversível entre os irmãos. Ele percebe que, ao escolher a justiça, perdeu qualquer resquício de controle que ainda tinha sobre a vilã. A solidão se impõe e Celso passa a lidar com o peso de ter feito a coisa certa, mesmo que isso o deixe sem aliados e sem o amor que desejava. Sandra se recolhe, mas não se rende. Ferida no orgulho, ela transforma a humilhação em combustível. O camafeu quebrado, guardado como lembrança do atentado, passa a simbolizar sua promessa silenciosa de revanche. A vilã observa cada movimento de Túlio, Estela e Celso, esperando o momento exato de agir novamente. Agora com mais frieza e menos exposição. Ernesto, cada vez mais acuado, sente que está na mira. O afastamento de Sandra o deixa vulnerável e ele começa a temer que seu nome seja puxado para o centro de novas revelações. O jogo de alianças muda e quem antes mandava agora calcula cada passo. Assim, enquanto Túlio tenta recomeçar, Estela luta para curar o coração. Celso enfrenta as consequências de sua escolha e Sandra prepara o próximo golpe em silêncio. A história entra em uma nova fase, mais perigosa, mais emocional e com a sensação clara de que o pior ainda está por vir. Anabela começa a juntar peças que jamais imaginou existir. Pequenos silêncios, olhares desviados e atitudes estranhas de Estela passam a incomodar a menina, que sente, no fundo, que a irmã esconde verdades demais. Mas nada a prepara para o choque que está prestes a viver. A primeira grande bomba explode justamente onde Anabela sempre acreditou existir segurança. A vida amorosa de Estela. Tudo começa após um momento especialmente delicado para a enfermeira. Túlio aparece com uma caixa antiga, cuidadosamente guardada por Miriam durante todos os anos em que esteve afastada. Dentro, cartões postais escritos à mão, cheios de saudade, promessas interrompidas e lembranças de um passado que nunca cicatrizou. Ao reconhecer a letra da mãe, Estela perde o chão. As pernas tremem, os olhos se enchem de lágrimas e ela desaba em um choro contido, daqueles que vêm carregados de anos de dor. Túlio se aproxima, oferece o ombro, segura suas mãos e tenta acalmá-la. O clima entre os dois se torna íntimo demais. As palavras ficam escassas, os olhares falam por si e o abraço se transforma em beijo. Um beijo carregado de sentimento, de entrega e de tudo aquilo que Estela tentou negar por tanto tempo. É exatamente nesse instante que Anabela surge à porta. A garota congela. O mundo parece parar. O que ela vê não é apenas um beijo, mas a quebra de tudo o que acreditava ser certo. A reação é imediata.
Annabella explode, grita, pergunta como Stella teve coragem. A menina se sente traída, enganada e profundamente magoada. Para ela, Túlio jamais deveria ocupar aquele espaço. Na sua cabeça, Stella sempre pertenceu a Celso, o homem que ela idealizou como o par perfeito para a irmã. Sem medir palavras, Annabella deixa claro que não aceita o romance e acusa Stella de destruir um sonho que nunca foi só dela. Pressionada, Stella não se esconde. Respira fundo, encara a irmã e assume tudo. Confessa que ama Túlio, que tentou lutar contra esse sentimento, mas que não conseguiu. Diz que não foi algo planejado, muito menos um capricho, mas uma escolha inevitável. A sinceridade, porém, só piora a situação. Annabella se revolta ainda mais ao perceber que aquilo não foi um erro passageiro, mas algo sério. Tomada pela raiva e pela decepção, a garota corre para o quarto, batendo a porta com força. Stella vai atrás, insiste em conversar, tenta explicar que o amor não segue regras nem planos. Mas Annabella está irredutível. Em lágrimas, pede que a irmã volte a ficar noiva de Celso, implora para que tudo volte a ser como antes, como se fosse possível apagar o que já aconteceu. Stella ouve em silêncio, sofre, mas deixa claro que não pode viver uma mentira para agradar ninguém. Enquanto lida com esse verdadeiro terremoto dentro de casa, Stella passa a enfrentar novos problemas. Miriam, em recuperação no hospital, pede para morar com ela. O pedido vem carregado de fragilidade, mas também de segundas intenções. Stella hesita, sente medo do que essa convivência pode provocar, mas acaba cedendo. A chegada de Miriam muda completamente a dinâmica da casa. Annabella conhece a mulher sem desconfiar de nada. Dita, tentando manter as aparências, apresenta as duas como mãe e filha diante de todos. Miriam entra na encenação com naturalidade, já ciente de toda a verdade e consciente do papel que precisa desempenhar. O clima fica estranho, carregado de tensão silenciosa. Annabella sente algo diferente, uma conexão inexplicável, mas não entende o motivo. Com medo de perder tudo, Stella exige que a farsa continue. Pede que Miriam não revele que, na realidade, é a verdadeira mãe de Annabella. A mulher aceita, mesmo sabendo que viver essa mentira será um tormento diário. O segredo, no entanto, passa a ficar por um fio. Cada olhar prolongado, cada gesto de carinho fora de hora, cada pergunta inocente de Annabella se transforma em uma ameaça. E enquanto Annabella tenta lidar com a frustração de ver Stella longe de Celso, a presença de Miriam começa a mexer com emoções profundas, trazendo à tona memórias que jamais deveriam ter sido enterradas. O passado insiste em bater à porta, e a sensação é de que essa história está longe de encontrar paz. Nos próximos capítulos, verdades perigosas se aproximam, sentimentos entram em rota de colisão, e o castelo de mentiras construído por Stella começa a apresentar rachaduras cada vez mais visíveis. A pressão dentro daquela casa se torna sufocante. Annabella passa a evitar Stella, mantendo um silêncio duro, quase agressivo, que machuca mais do que qualquer discussão. A garota se fecha, muda o comportamento na escola e começa a descarregar sua frustração em pequenas atitudes de rebeldia. Dita percebe que algo está errado, mas Annabella desconversa, dizendo apenas que está cansada de mentiras, frase que cai como uma faca no coração de Stella. A enfermeira, por sua vez, vive dividida entre o amor que sente por Túlio e a culpa crescente por ferir a irmã. Ela tenta manter a rotina, mas basta um olhar atravessado de Annabella para que tudo desmorone por dentro. Túlio nota o peso que Stella carrega e passa a se questionar se esse romance não está custando caro demais. Mesmo assim, ele deixa claro que não pretende abrir mão dela, mesmo sabendo que essa escolha pode provocar um efeito dominó irreversível. Miriam, instalada na casa, começa a sentir o impacto da farsa com ainda mais intensidade. O convívio diário com Annabella desperta lembranças, emoções antigas e uma vontade quase incontrolável de revelar a verdade. Em diversos momentos, ela se pega observando a filha dormir, lutando contra o impulso de contar tudo. Stella percebe esses sinais e entra em pânico, reforçando o pedido de silêncio e lembrando que qualquer revelação agora pode destruir de vez a família. A tensão aumenta quando Celso reaparece com mais frequência. Ele estranha o clima pesado, percebe o afastamento de Stella e sente que perdeu espaço. Annabella, tomada pela esperança de ver a irmã ao lado dele novamente, passa a incentivar a aproximação,
criando situações constrangedoras e colocando Celso em confronto indireto com Túlio. O ambiente vira um campo minado, onde qualquer palavra em falso pode provocar uma explosão. Em paralelo, pequenas pistas começam a surgir. Anabela escuta conversas pela metade, percebe contradições nos relatos de Miriam e nota reações exageradas de Stella diante de perguntas simples. A menina começa a desconfiar que existe algo muito maior sendo escondido dela, algo que não tem relação apenas com romance, mas com sua própria história. Nos momentos finais dessa fase, Stella se vê encurralada. O passado que ela tentou controlar começa a escapar pelos dedos. Miriam já não consegue sustentar o papel sem sofrer. Anabela está cada vez mais desconfiada, e Túlio percebe que a verdade se aproxima de um jeito ou de outro. A sensação é de contagem regressiva. O que ninguém imagina é que a revelação não virá da forma esperada, e quando finalmente acontecer, não será possível voltar atrás. A partir daí, relações serão colocadas à prova. Alianças vão ruir, e escolhas feitas no silêncio cobrarão um preço alto demais. Samir vai viver o momento mais tenso e decisivo de sua vida. Depois de muito sofrimento, medo e silêncio forçado, o menino finalmente começará a reagir às chantagens de Zuma, a mulher que sempre se apresentou como protetora, mas que, na verdade, construiu um império de mentiras às custas da dor das crianças da Casa dos Anjos. Samir já sabe a verdade que muda tudo. Candinho é seu pai. A descoberta não veio fácil. Ela foi acompanhada de lágrimas, revolta e uma dor profunda por ter sido mantido longe do próprio sangue durante tanto tempo. Mesmo assim, Zuma conseguirá manter o controle por mais algum tempo. Usando ameaças diretas e indiretas, ela obrigará Samir a mentir diante de adultos, assistentes sociais e até autoridades, afirmando que deseja permanecer no orfanato por vontade própria. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Zuma deixará claro que qualquer deslize será punido. Ela dirá que se Samir ousar contar a verdade, Candinho nunca mais o verá. O medo voltará a dominar o menino, que se sentirá encurralado. Em cenas fortes, Samir será visto chorando sozinho, abraçado a um travesseiro, repetindo para si mesmo que precisa ser forte, porque agora ele não está lutando apenas por ele, mas por todas as crianças que vivem ali. A vilã seguirá com seu jogo sujo. Como sempre fez, Zuma sairá pelas ruas com Samir, explorando sua imagem para arrancar dinheiro das pessoas. Ela inventará histórias cada vez mais dramáticas, dirá que o menino está doente, que precisa de ajuda urgente, que a Casa dos Anjos corre risco de fechar. O povo, comovido, abrirá as carteiras. Samir, constrangido, abaixará a cabeça, mas dessa vez algo estará diferente em seu olhar. A culpa começará a consumir Zuma quando Samir passar a observá-la em silêncio. Ele perceberá contradições, conversas interrompidas, documentos escondidos. Em uma noite, ao acordar com barulhos estranhos, o menino verá Zuma mexendo em papéis e guardando algo às pressas. A partir daí, ele começará a ligar os pontos. A virada acontece quando Samir descobre um segredo explosivo. Zuma não apenas desviava doações, como também falsificava registros das crianças, escondia adoções ilegais e mantinha um esquema antigo de exploração emocional para lucrar com a miséria alheia. O choque será tão grande que o menino quase perderá o chão. Ele entenderá que aquilo não é apenas errado, é crime. Mesmo apavorado, Samir tomará uma decisão que mudará tudo. Ele reunirá coragem e começará a conversar, em segredo, com Aladim e outras crianças mais velhas. Um pacto silencioso se formará. Eles trocarão relatos, juntarão memórias e perceberão que todos foram vítimas da mesma manipulação. Cada um terá uma história parecida: ameaças, mentiras, castigos psicológicos. Zuma perceberá que está perdendo o controle. Ela ficará mais agressiva, mais nervosa, mais imprevisível. Em cenas tensas, a vilã tentará isolar Samir, proibirá conversas, separará as crianças. Mas será tarde demais. A semente da coragem já terá sido plantada. Em uma sequência emocionante, Samir reunirá todas as crianças em um dos quartos do orfanato, longe dos olhos de Zuma. Com a voz trêmula, mas firme,
ele dirá que ninguém mais precisa ter medo. Aladim tomará a palavra e confirmará tudo o que Samir contou. As meninas, chorando, também relatarão situações humilhantes e abusivas. O clima será de revolta, mas também de esperança. Eles decidirão agir. Na calada da noite, aproveitando um momento de descuido, o grupo sairá escondido da Casa dos Anjos. O coração de Samir baterá forte enquanto eles caminham pelas ruas, sem saber exatamente o que os espera, mas certos de que não podem mais voltar atrás. Ao chegarem à delegacia mais próxima, as crianças causarão espanto. Um policial se aproximará, sem imaginar a bomba que está prestes a explodir. Samir dará o primeiro passo, olhando diretamente nos olhos do agente, e começará a contar tudo. Um por um, os outros confirmarão cada palavra. Enquanto isso, Zuma perceberá a fuga e entrará em desespero. Ela gritará, quebrará objetos, tentará inventar versões antes que a polícia chegue até ela. Mas sua máscara começará a cair. O cerco se fechará rapidamente. Candinho, ao saber de tudo, ficará devastado e, ao mesmo tempo, determinado. Ele prometerá a Samir que nunca mais permitirá que o filho seja usado ou machucado. O público verá Candinho tomado por um misto de culpa, fúria e amor, disposto a fazer justiça não só pelo menino, mas por todas aquelas crianças. A verdade virá à tona, e o passado sombrio da Casa dos Anjos começará a ser exposto. Zuma ainda tentará se fazer de vítima, mas cada nova revelação apertará ainda mais o laço em seu pescoço. E Samir, antes calado e assustado, surgirá como a peça-chave que colocará fim a um ciclo de exploração, mesmo sem imaginar que essa luta ainda está longe de terminar. Nos capítulos finais desse arco, a situação de Zuma desmorona de vez. Cercada por denúncias, ela ainda tentará manipular a polícia, alegando perseguição e dizendo que as crianças foram ensinadas a mentir. A vilã chegará a chorar, gritar e acusar Samir de ingratidão, mas suas palavras soarão vazias diante das provas que começam a surgir. Na delegacia, os investigadores encontrarão registros falsificados, comprovantes de doações desviadas e relatos antigos que confirmam o esquema cruel que Zuma manteve por anos. Cada documento apresentado será um golpe certeiro. A máscara cai. Zuma perde o controle, surta diante de todos e acaba algemada, sendo levada sob o olhar atento e aliviado das crianças. Samir, mesmo abalado, sentirá um peso sair dos ombros. Pela primeira vez, ele perceberá que fez a coisa certa. Candinho chegará logo depois, emocionado, e abraçará o filho com força, prometendo que aquele sofrimento nunca mais vai se repetir. O reencontro será marcado por lágrimas, silêncio e um abraço que diz tudo. Com a prisão de Zuma, a Casa dos Anjos será interditada. As crianças, assustadas no início, logo sentirão que uma nova chance está surgindo. Candinho tomará uma decisão que mudará o destino de todos. Ele anunciará que vai criar um novo orfanato, desta vez baseado em cuidado verdadeiro, transparência e amor. Nada de exploração, nada de medo. Samir será peça fundamental nesse recomeço. Ele ajudará as crianças menores a se adaptarem, mostrará coragem e maturidade além da idade. Aladim e os outros também ganharão voz, deixando claro que não são apenas vítimas, mas sobreviventes. Enquanto isso, Zuma enfrentará seu pior castigo: o isolamento e a certeza de que foi desmascarada por quem ela acreditava controlar para sempre. Sozinha, ela perceberá que perdeu tudo: poder, dinheiro e a falsa imagem de benfeitora. O público acompanhará a transformação de Samir, que deixará de ser um menino calado e amedrontado para se tornar símbolo de coragem e justiça. Ao lado de Candinho, ele começará uma nova história, marcada não pelo medo, mas pela esperança. E assim esse capítulo se encerra com a promessa de um futuro diferente para todas aquelas crianças, enquanto novos desafios já começam a se desenhar no horizonte.